A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui com o propósito de estarmos estudando, analisando juntamente com vocês, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. E hoje nós vamos estar abordando a lição de número 11, Ética Cristã, Vícios e Jogos. É um assunto muito importante, muito interessante, urgente também, pois ele trata de uma dificuldade ou de um problema que nós enfrentamos ou que a sociedade hoje enfrenta em todos os seus segmentos. E nós vamos estar analisando, dentro da ética cristã, o que a Bíblia nos diz sobre o assunto e os conselhos que ela apresenta para a comunidade cristã. Em primeira instância, o texto áureo da lição, ele diz o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. A verdade prática, ou a ideia central da lição, diz o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Não podemos ser dominados por coisa alguma. Ou seja, a ideia que é apresentada dentro dos aspectos tanto da doutrina do homem como da doutrina da salvação, é correto, é certo afirmar que o salvo em Cristo Jesus, ele já foi liberto do poder do pecado. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6 e versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isto quer dizer que a nova vida em Cristo Jesus, ela proporciona ou estabelece uma nova natureza para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E isto implica em um novo comportamento. E esse comportamento, ele está fundamentado nos valores bíblicos, o que nós chamamos de ética cristã. São os valores que o cristão ele precisa prezar e que vai facultar a ele ou possibilitar a ele o enfrentamento diário quanto às questões morais, entre as quais nós já estamos tratando nesse trimestre, é a questão dos vícios e jogos. Os vícios e jogos. Posto isto, a lição ela trabalha com 3 objetivos bem específicos. O primeiro é apresentar os vícios como degradação da vida humana. E aí ele vai trabalhar com 2 vícios, que ele vai falar sobre o pecado do alcoolismo e o pecado das drogas e a escravidão, que tanto um como o outro proporciona ou acarreta na pessoa envolvida nessas questões.
Em segunda instância, é, precisamos compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família. Daí ele aborda a questão da ilusão do ganho fácil, aquele que envereda por estes caminhos, ele tem essa sensação de ganho fácil, mostrar os males que os jogos acarreta não só a pessoa envolvida, mas como a família e as consequências que isso traz também à saúde. E por último, conscientizar a respeito da forma correta que o crente deve viver. Ou seja, ele aborda aqui pelo menos três aspectos, que é uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Para isto, nós dependemos da bênção da sobriedade e termos uma vida honesta e fiel a Deus. Quando nós olhamos para o alcoolismo e os jogos de azar, em linhas gerais, estas três dependências ou esses três vícios, na ética, na ética comum, sem ser a ética cristã, é dada como ela vem de um ramo da filosofia que está ligado aos assuntos morais, tá? E é caracterizada aqui como uma doença que leva o homem à dependência. E quando se analisa isso dentro da ética comum, ela só apresenta que é um problema social e um problema psicológico, é um problema de saúde, um problema da psique humana que leva à dependência. Mas a ética cristã, ela desdobra isso, colocando também como um problema espiritual, tá? Então nós vamos perceber que na ética cristã não é somente uma dependência, ela é resultado de um mau hábito, em vias de regra, que todo o hábito, um mau hábito, um bom hábito ou um mau hábito, geralmente ele segue as seguintes regras ou os seguintes caminhos. Um hábito, ele é bem estabelecido, é parte de um padrão de comportamento, requer pouco ou nenhum pensamento e é adquirido através da repetição. Através da repetição. Então, as três práticas que a lição elabora, existem outras, mas em razão de tempo e de espaço, a lição ela aborda somente o alcoolismo, a dependência química, as drogas, de forma geral, e os jogos de azar. Tá? Então, a prática dessas três ações, ou desses três atos indicados na lição, elas esvaziam o ser humano, ou seja, deixa ele desprovido dos valores morais e o arrasta a pessoa com esta dependência ou com esses vícios à degradação da vida. Quando nós tentamos definir o que é vício, tá? Basicamente, dentro da língua portuguesa, ele significa um defeito pela qual a pessoa ou uma coisa se afasta do tipo ou daquilo que é considerado normal, ficando ela inapta ou incapaz de cumprir determinado fim ou desempenhar
algumas funções. Dentro dessa visão, o vício, ele é um hábito profundamente enraizado de ações consideradas moralmente condenáveis, como libertinagem e desregramento, que leva a pessoa à desmoralização. Então, basicamente, são práticas prejudiciais e moralmente censuráveis. Então, por ser repetitivo, tá? Ele tem essa ideia de um erro sistêmico que leva a pessoa à dependência, tá? Ao consumo de substâncias como álcool, tabaco e outras drogas, ou a atos repetitivos maus, como a questão dos jogos, Tá? Então é por isso que a verdade prática ela vai dizer que os vícios e os jogos, eles escravizam. E o ser humano, principalmente o cristão, e que tem a palavra de Deus como regra de fé da sua vida, ele não pode se tornar escravos dessas questões. Tá? Então, quando nós analisamos na perspectiva da ética cristã, os vícios que escravizam, nós temos a Bíblia como fundamento moral nosso. Dentre outras práticas, o alcoolismo, como o uso das drogas químicas e os jogos, são atos pecaminosos que não devem ser praticados pelo cristão. O escravo é basicamente aquele que está sob o poder absoluto de um senhor que o aprisiona. Quer queira ou não queira, ele é dependente disto. Ele passa a não ter mais vontade própria, tá? E ele se torna um escravo. Como eu disse a vocês, o vício e, consequentemente, a dependência, a escravidão que o álcool leva e traz consequentes problemas de ordem, tanto médica, psicológica e espiritual. Então, quando nós pegamos a embriaguez, tá? Ou a pessoa que ela se torna dependente, escrava, ou a pessoa viciada, tá? A Bíblia vai demonstrar algumas questões. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 15 e versículo 18, que nós não podemos nos embriagar com o vinho em que há contenda ou devassidão. Isso significa, o contenda ou devassidão nesse contexto, é a qualidade ou o caráter ou o procedimento devasso, depravação de costume, libertinagem, licenciosidade, tá? E leva a pessoa a esquecer daquilo que é direito e daquilo que é correto. Quando nós, inclusive a lição, ela faz uma pontuação, apresenta aqui uma referência lá em Provérbios 31, e os versículos 4 e 5, aonde ele vai dizer que a pessoa que se dá às bebidas fortes e que se tornam dependente, ela se esquece do código de ética ou do direito. Ela perde o senso, a sobriedade, e ela está na vereda ou no caminho para a pobreza, de uma vida vergonhosa e até mesmo uma vida de desprezo. E os vícios, basicamente, é uma arma mortal
fatal para aqueles que adentram por este caminho. Resta aqui nós alertar aqui, irmãos, que dentro da ciência médica, eles fazem uma diferença entre vício e dependência. Tá, eu vou tentar resumir essas duas ideias para que a gente possa entender, mas que traduzindo a miúdo é vício mesmo, porque tudo começa com atos repetitivos que leva a pessoa à dependência. Diz assim: dependência é diferente de vício. O vício é caracterizado como um mau hábito e a dependência é caracterizada por uma necessidade compulsiva em relação ao objeto da compulsão ou do desejo. Tá? Mas fica bem claro aqui que nenhuma pessoa ela se torna dependente de uma compulsão, dependente do álcool ou das drogas químicas, se ela não desenvolver um hábito de tomar esta bebida ou de usar esta droga até ela se tornar uma dependente. Você percebe que não tem como desvincular em tese uma coisa da outra. A pessoa ela só se torna dependente se ela tem o mau hábito de usar um determinado produto ou coisa que lhe vai fazer mal. Tá? Mas a ciência médica ela faz essa diferença. Ela continua dizendo o seguinte, que a dependência é o impulso que leva a pessoa a usar uma substância química de forma contínua, sempre ou periódica, frequentemente, para obter prazer. Diz eles ainda, para entender a dependência, o objeto de compulsão não é tão importante. Uma pessoa pode ser dependente do trabalho, do jogo, das compras e assim por diante. Tá? A dependência vai mostrar aqui que a pessoa ela se torna escrava. E uma das finalidades do pecado, dentro da visão bíblica, é tornar a pessoa escravizada, mesmo sabendo que ela está se degradando, que ela está se acabando e que o final dela não vai ser bom, mas ela se torna escrava. Vejam só, por outro lado, eles dão uma definição de vício. Na definição que eles dão de vício é a seguinte: vício no latim é vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito ou um costume repetitivo adquirido que traz algum tipo de prejuízo ao viciado ou ao que com ele convive. Vício seria algo como um mau costume, por exemplo, deixa eu colocar aqui alguns maus hábitos que não causa tanta dificuldade. Diz assim, mau hábito é mascar chiclete, roer as unhas, comer chocolate, pensar de forma negativa, tá? Eles não associam aqui o vício ao hábito da pessoa começar a beber. Eu só vou beber socialmente, eu vou fumar socialmente, eu vou só experimentar a cocaína para ver como que é, só vou cheirar para ficar desligado do mundo, e quando a pessoa menos percebe, ela está dependente disso, tá? Interessante, todos nós, toda forma de vício, ela é ruim. Não importa se seja droga,
álcool ou idealismo, disse Carl Jung. Ele disse. Então eu acho que essa definição dele aqui resume muito bem. Tá? Seja vício ou dependência, tudo inicia, com raríssimas exceções, partindo-se do uso da liberdade da pessoa pelo uso habitual de alguma coisa, quando aí ela se torna dependente. Com esses esclarecimentos, então nós vimos aí que tanto o álcool como também os jogos de azar, que nós vamos pensar um pouco também nele aqui, eles trazem uma certa dificuldade para a pessoa que envereda por esses caminhos. Interessante quando se fala, eu dei uma pincelada sobre o alcoolismo, eu vou dar uma pincelada agora aqui sobre os jogos de azar. Quando nós tentamos dar a significação disso, precisamos pensar algumas coisas. Primeiro, os jogos de azar são jogos nos quais os que têm sorte, os que ganham com o azar dos outros jogadores, devido à diferença de probabilidade entre a sorte e o azar. Como as chances da sorte são escassas, são muito mais os que têm azar. Daí, tais jogos são sustentáveis através das perdas dos jogadores que vão financiar os que vão ter sorte. Então, a sorte de ganhar ou perder não vai depender da habilidade do jogador, mas exclusivamente de uma contingência natural baseada numa realidade produzida chamada de probabilidades matemáticas. Então daí para você ver, por exemplo, né, você pega aquelas pessoas, por exemplo, a Loteria Federal, o Mega Sena, no nosso país não é considerado jogo de azar, mas eles colocam lá que as probabilidades da pessoa ganhar é escassa demais, tá? Então, com raríssimas exceções aí, existem aquelas pessoas em cima do investimento de milhões de pessoas, um leva lá um mega prêmio, né? Então o termo azar, então ele é usado como sinônimo de aleatório, ou seja, um evento que não pode ser parcialmente ou totalmente ditado pela casualidade. Por definição, então o jogo ele envolve apostas, que significa empenhar um bem ou um valor financeiro na previsão de um evento futuro para o qual o resultado não depende das ações de quem apostou. Tá? Então a pessoa ela não tem garantias nenhuma quando ela vai lá e empenha um valor nesses tipos de jogos. Então a experiência e a habilidade não tem seus papéis, ela tem nesse caso seus papéis limitados, pelo acaso, sempre quando a pessoa ela pratica isso. Tá? Então quando você analisa essa questão em resumo, o jogar é um desafio. Desafios envolvem risco. Riscos envolvem incerteza. E incerteza envolve perdas ou ganhos. Então, quando você pega essas pessoas viciadas em jogos, são a maioria esmagadora são perdedoras. E eu estava vendo uma análise do ProAnjo, que é um programa ambulatorial de jogos patológicos do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,
quando ele fala dos pacientes ou das pessoas que procuram tentando se libertar dessas questões, ou dos trabalhos, das pesquisas que eles fazem, eles dizem que, eles chamam de transtorno, né? O transtorno do jogo diz que é a terceira dependência, ou o vício escravizador, ou um pecado que escraviza, mais comum no Brasil. Diz assim que a dependência dos jogos só perde para os dependentes do alcoolismo e do tabagismo, ou do cigarro. Aí depois você tem nas outras escalas as outras drogas químicas e assim por diante. Dentro dessa visão, eles acreditam que a cerca de 1,2% da população brasileira é dependente de jogos. Tá, então você pega que nós temos aí 207 bilhões de habitantes, se não me falhar a memória. Tá? Então você pega que o contingente de 1,2% é muita gente. E aí diz que dentro desse universo de pessoas que são que tem o transtorno do jogo, assim como eles dizem clinicamente, estima que 73% mais ou menos das pessoas que têm esse transtorno do jogo tiveram um problema relacionado ao álcool. Desse contingente de 1,2% da população, 64% apresentam dependência de nicotina e 38% de uso de outras drogas. Além desse acúmulo de vício, tá? Aquele que tem o transtorno ou a dependência do jogo, ele sofre por transtorno de humor quase sempre e também apresenta um transtorno de ansiedade e transtorno de personalidade. Tá? Então você percebe que isso é um mal que arrasa, que acaba com a pessoa, com o desdobramento que a lição ela apresenta, que vai repercutir também na família, na vida espiritual da pessoa. Dentro desse levantamento ainda, a pesquisa ela conseguiu detectar que a pessoa que tem esse problema de transtorno ou dependência de jogos, elas passam por média 11 horas,2 por dia apostando. Então você percebe que existem outros que passam até 24 horas tentando recuperar aquilo que perde, e vai até acabar todo o seu dinheiro. Tá? E quando ele diz assim, e quando é perguntado a essas pessoas o porquê dessas atitudes, a justificativa para esse comportamento está relacionada à tentativa de recuperar o dinheiro perdido antes que os familiares viessem a descobrir. Tá? Então, acima, além de ser somente um transtorno, como a medicina ela trata essa questão dos jogos, a Bíblia apresenta dizendo que isso é um grave pecado que tolhe a pessoa da comunhão com Deus. Vou apresentar aqui pelo menos algumas questões que os vícios e os jogos eles podem afetar na pessoa, tanto na sua vida pessoal, profissional, familiar e espiritual. Na vida pessoal, mesmo quando o jogo não é visto como um problema, a pessoa deixa atividades antes valorizadas para jogar. Você percebe isso? Quando a pessoa ela se envereda por um mau
hábito, a tendência dela é começar a desvalorizar aquilo que é essencial, aquilo que é de suma importância, primeiramente para a sua vida pessoal. Então ela deixa de administrar o seu tempo, deixa de dedicar tempo à família e assim por diante. Ela vai ter um impacto em qualquer um dos vícios. Ela vai ter um impacto, principalmente nos jogos, na vida financeira. São perdas volumosas. Alguns casos compõem todo o montante do dinheiro disponível para despesas mensais. Existem pessoas que têm esse problema. Ele pega o seu salário, primeiramente ele vai jogar. Passa a noite jogando, depois o que sobra, se ele não perder tudo, é que ele vai canalizar para as necessidades suas pessoais e da sua família. Já vi casos assim que muitas vezes a esposa ia buscar o marido nas rodas de jogo e tal, e que é algo tremendo, algo tremendo. A pessoa que é escrava disto, ela não consegue se libertar. Por outro lado, tem um impacto na vida profissional. Existem empresas hoje que mandam seus funcionários por justa causa, porque cai a produtividade da pessoa no trabalho, ele fica só planejando os próximos passos, os próximos jogos e assim por diante. Tem um impacto na vida familiar, porque a atitude de jogar e o tempo gasto faz com que os alicerces da família ficam estremecidos. Tá? A pessoa prioriza o jogo em vez de priorizar a família. E no sentido espiritual, segundo a palavra de Deus, estas atitudes, à luz da ética divina, são ilícitas e são moralmente inaceitáveis. De início, são apenas hábitos motivados, às vezes pela curiosidade, maus conselhos, tornam uma paixão e um meio que traz prazer. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer que isto vai tornar um peso que nos torna vagarosos e nos leva ao pecado que atrapalha a nossa carreira cristã. É por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 31 e versículo 21 e versículo 34, ele diz o seguinte: tenham cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, e não com as preocupações desta vida. Não deixem que este dia os pegue desprevenidos. Ou seja, que Jesus vai voltar. E as pessoas que estão envolvidas nisto, a Bíblia diz que isso é pecado. E pecado deve ser tratado como pecado mesmo. Como pecado mesmo. Então a Bíblia vai apresentar aqui alguns alertas. É interessante que a Bíblia vai nos dizer, que Deus vai nos dizer através de Paulo, em Efésios 1 e 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então diz que nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Ser irrepreensível é uma atitude pessoal nossa. É um esforço pessoal. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, com os conselhos da palavra de Deus, tá? E isso nós obtemos juntamente na comunidade, nos estudos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada,
Mas vejam só, uma pessoa irrepreensível significa o quê? São ações ou conduta ou maneira de viver que não merece censura. Uma pessoa repreensível, irrepreensível, que não merece ser repreendido, contudo é irrepreensível, ou a vida ética vista que não tem falhas, é perfeito, sem mácula, sem ruga, não tem coisa alguma que venha prejudicar. Vida irrepreensível é isto, ou seja, é necessário que se tenha o quê? Prevenção contra esses vícios ou dependências pecaminosas. E o melhor passo qual é? Temos o conselho da palavra de Deus, lá em Provérbios 22, versículo 3, que diz o seguinte: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Numa outra tradução diz o seguinte: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passa e sofrem as penas. E às vezes eu fico pensando como pessoas estão sofrendo as penas do alcoolismo. Mesmo no bairro onde nós moramos, pessoas que conhecemos, que muitas vezes queremos ajudar, mas elas julgam, ou elas apresentam algumas desculpas, dizendo que elas estão corretas. Algumas desculpas que as pessoas apresentam. Primeiro, de independência. Senhor, eu não quero ficar preso a nenhum código de ética de conduta. Então eu bebo, eu fumo, eu jogo, porque eu não quero fazer parte, tá? Eu quero ser independente dessa sociedade hipócrita e não sei o quê. E geralmente a pessoa diz, ela é como ela estivesse protestando. É um meio de agressão. Geralmente as pessoas assim, eu bebo, eu cheiro droga, porque eu quero agredir a sociedade, eu quero agredir a família, eu quero agredir a igreja. É uma forma de protesto. Eu recordo uma vez de uma moça que estava na igreja, serviu a Deus por um período e depois ela se afastou. E eu me lembro que uma vez eu estava vindo numa calçada, ela estava vindo na minha mesma direção, e quando ela percebeu que eu estava vindo, aí ela, de propósito, ela tirou um cigarro, colocou na boca, acendeu, e quando passou perto de mim, assim, deu aquela baforada quase no meu rosto. Era mais ou menos assim, como uma forma de agredir. Estou fazendo isso porque eu quero agredir, que eu não concordo com isso, eu não concordo com a igreja, com a sociedade, com a família. E lê do engano e a pessoa ela está se destruindo, né? Outros julgam que é uma fuga, dizem, olha, eu bebo para esquecer os meus problemas, para sair da realidade. É por isso que quando você vê essas rodas de pessoas que estão bebendo e tal, né? A pessoa chora, fica sensível e tal, mas dá pena. E uma outra razão que às vezes eles apresentam, que quer ser diferente. Acha que toda a sociedade é hipócrita, como eu disse, e pelos vícios eles vivem num mundo diferente desta hipocrisia que eles julgam. Mas quando se traduz isto a miúdo, a pessoa que se envereda por esses caminhos, ela está incluída, pelo menos dentro das necessidades básicas sociais que nós temos. O ser humano, ele tem necessidade de ser conhecido, de ser integrado, de ser compreendido e de ser amado. E quando ele tem algumas dessas carências,
ele vai buscar por esses caminhos mais fáceis e se torna escravo. Porque dentro dos problemas básicos também da humanidade, temos aí um quadrilátero que podemos chamar de medo, ansiedade, solidão e crueldade. Então, as pessoas que o humano ele é propenso a tudo isso. E é por isso que a última parte da lição, ela vai trabalhar que nós precisamos ser sóbrios, ser honestos e ser fiéis. E quando nós olhamos para essa questão da sobriedade, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ele tem 2 textos lá que ele trabalha com essa questão, aconselhando o cristão a não se enveredar pelos caminhos dos vícios e dos jogos de azar, não ser escravo. Diz assim: portanto, cingindo o lombo dos vossos entendimentos, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 a 16. E quando você chega lá no capítulo 5 desta mesma carta, você vai encontrar também o conselho da sobriedade, dizendo: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja só, sede sóbrios, tenha bom senso, tenha equilíbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmemente, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos em todo o mundo. 1 Pedro 5, de 5 a 9. E quando nós pegamos o Salmo 1, pensando nisso, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado, feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esse é um ciclo de pessoas que não têm compromisso com Deus, de agentes do mal, de agentes de Satanás, que quer levar a pessoa à escravidão, à dependência, a uma vida sem Deus. Então, precisamos ser sóbrios e sermos honestos. E é interessante que a palavra honestidade, ela trabalha, ou ela tem a seguinte definição. Honestidade, ela indica a qualidade de ser verdadeiro, de não fraudar, de não enganar, ou seja, é aquele que comporta de acordo com os preceitos éticos e socialmente aceito, ou os preceitos da palavra de Deus para na questão do cristão, para que nós venhamos ter uma sociedade solidária. Então, pense, o professor, ou até você mesmo que está adentrando no canal para ter subsídios, pense bem. A Bíblia diz que devemos fugir de toda a aparência do mal. Os vícios, eles escravizam, leva à degradação física, emocional e espiritual. Os jogos de azar são uma armadilha que leva à disfunção familiar. Primeiro a disfunção pessoal e depois desestabiliza aí toda a família. E o crente, o cristão, no mundo em que vivemos,
precisamos buscar esta sobriedade, este bom senso, esta vida honesta, fiel e ajustada aos propósitos de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.